Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Domingão, 13 de dezembro, nesse momento, 18 horas e 55 minutos, finalzinho do dia, mas a gente está aqui já para poder entregar para vocês conteúdo de qualidade, assuntos de mercado financeiro, ambiente de investimento e fluxo externo na veia. Então, vou começar esse vídeo de hoje sem perder muito tempo, porque é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer aqui uma notícia de serviço público em relação ao mercado financeiro para que você que esteja chegando agora na bolsa entenda como que é a programação da B3 no final do ano. Então, a gente vai já iniciar essa semana cheia, última semana cheia do mercado em 2020, que ano, né, pessoal? Depois, a gente tem na outra semana, segunda, terça e quarta, quinta e sexta-feira não tem negociação na B3. Depois, entre o feriado de Natal e Ano Novo, a gente tem negociação dia 28, 29 e 30. Aqui deve ter um volume reduzido de negócios na nossa B3, só que a partir do dia 4 de janeiro o pau quebra de novo, não tem mais aquele negócio de primeiro dia útil de janeiro, a gente tem volume decrescente na nossa bolsa, não existe isso mais, tá pessoal? Janeiro o volume já está com o pau quebrando, movimentação ocorrendo dentro do nosso mercado e a gente segue bem alerta para deixá-los informados em relação a essa movimentação do fluxo externo. Então, só recapitulando, a gente está batendo aqui nessa semana, a última semana cheia de negociação, depois a gente tem aí na outra semana, segunda, terça e quarta, tem o feriado do Natal, depois segunda, terça e quarta da semana, que é o feriado entre o Natal e o Ano Novo, aqui sim deve ter um volume reduzido de negócios, e a gente, na outra semana, a partir do dia 4 de janeiro, o pau quebra dentro do mercado financeiro novamente, retornando o volume de negociação, beleza? Então, vou comentar aqui com vocês o seguinte, pessoal, a gente está, na verdade, encerrando esse ano aí, e eu quero repassar aqui com vocês como é que está a variação entre os principais mercados pelo mundo. Então, a gente tem aqui o nosso mercado Ibovespa só caindo 0,45 no ano de 2020. Quem diria, né, pessoal? De um ano em uma gongorra excepcional. E aqui, ó, fundinho verde claro, porque tem fluxo estrangeiro comprador nesse mês de dezembro, quando a nossa bolsa está subindo 5,73. A nossa bolsa já tinha subido 15,90 no mês passado. Dá uma olhada que quando tem um fundinho verde é porque tem fluxo estrangeiro comprador. Quando tem fundo vermelho, a gente tem aqui fluxo estrangeiro vendedor. Se vocês olharem dos 12 meses de 2020, o fluxo oficial estrangeiro no segmento da B3, segmento Bovespa, eles acertaram o lado do mercado em 8 meses, pessoal. Acertaram janeiro, fevereiro e março, depois eles acertaram em junho, acertaram novamente agosto e setembro, e agora novembro e dezembro dentro do nosso mercado. Por isso que a gente sempre preza para vocês participarem do nosso conteúdo, porque aqui a gente tem informação de muita qualidade em relação ao fluxo externo. Então, vou tirar aqui minha câmera para melhorar a imagem para vocês. Então, mais aqui embaixo, pessoal, o que a gente tem? Bolsas americanas estão com a movimentação de alta nesse mês de dezembro. No ano, uma alta muito pujante do mercado americano, inclusive é aqui o continente com a maior alta dentre os principais mercados pelo mundo. Bolsas europeias estão dando uma patinada para a bolsa alemã, a bolsa francesa e também a bolsa espanhola. E lá no ambiente asiático, a bolsa chinesa de Xangai, uma movimentação corretiva, sendo que no ano é o segundo aí com maior valorização no ano, perdendo só para a bolsa japonesa dentro do mercado asiático. Bom, então, o que é essa correlação, pessoal? A gente tem duas movimentações aqui de correção para a moeda americana. Isso também está ajudando o quê? A impulsionar o nosso mercado. Então, o que a gente vai comentar primeiro com vocês aqui em relação à movimentação do dólar? Bom, a gente tem aqui, pessoal, um gráfico que a gente vai mostrar para vocês em relação à movimentação dos contratos em aberto e também a movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá uma olhada que aqui em cima eu tenho os contratos em aberto divulgados pelo próprio site da B3. Inclusive investidor estrangeiro novamente com uma ponta vendedora em relação aos contratos em aberto. Aqui embaixo, pessoal, nós temos em preto a movimentação da cotação do dólar, em verde a movimentação do fluxo acumulado pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, já indexado por todos os contratos do dólar futuro. Dá uma olhada aqui pelas corretoras estrangeiras, há quanto tempo, pessoal, que eles estão saindo na movimentação do dólar, sendo que eles andaram com uma ponta compradora muito pujante desde 2017 até meados de 2020. Dá uma olhada aqui, ó.
a gente tem atualmente uma movimentação de queda muito expressiva Ponta Vendedora Futebol Clube pelas corretoras estrangeiras nos contratos recentes, e a gente está vendo refletir agora na movimentação de queda para o dólar. E se a gente for fazer também uma correlação, olha os contratos em aberto. A gente chegou aqui, lá no final de março, eles chegaram a aportar no nosso mercado, pessoal, saldo de contrato em aberto, quase 280 mil contratos. E depois reduziram, chegaram a ficar negativo, mais ou menos aí lá no final do mês de abril, meados aí de abril praticamente. Depois retomaram uma ponta compradora no dólar, só que essa ponta compradora dos contratos em aberto fez um topo inclusive mais baixo em relação ao pico que eles atingiram exatamente lá em meados de abril. E de lá para cá, o que a gente está percebendo? Que o saldo dos contratos em aberto, quando eles ficam de uma forma positiva, fica uma forma positiva com o fundo o quê? Com a movimentação mais baixa do que a anterior. Vou mostrar para vocês aqui esse quadro do dólar, onde vocês vão perceber a visão do investidor estrangeiro. Dá uma olhada aqui, essa base aqui do dia 24 de setembro foi quando a gente começou a ter uma avalanche do fluxo externo dentro do nosso mercado. Ah, Renato, mas me mostra isso de um outro gráfico para ficar mais fácil para eu poder ver. Pessoal, exatamente esse gráfico aqui. Aqui, ó, nessa movimentação, exatamente no finalzinho do mês de setembro. Tá vendo que essa linha verde, que é o fluxo estrangeiro, ela parou de cair no finalzinho do mês de setembro, e de lá para cá, uma ponta compradora muito pujante no nosso mercado. Vou botar inclusive uma régua aqui, ó. A gente parou praticamente no acumulado de 135 bilhões de ponta vendedora, e nesse momento a gente está próximo de 90 bilhões. Já entrando no nosso mercado, praticamente 45 bilhões de reais pelo fluxo externo. Então, vou voltar aqui para o nosso quadro e vocês conseguem perceber exatamente isso daqui, pessoal. Então, desses quase 45 bilhões de reais, isso, se a gente converter para movimentação em dólares, dá 8 bilhões e 200 milhões de dólares. Investidor estrangeiro, inclusive, a gente já calculou aqui para vocês, eles entraram no nosso mercado com dólar cotado a 5,37. Dólar atualmente está sendo negociado a 5,07. Dá uma olhada aqui, nessa movimentação do investidor estrangeiro, eles tiveram uma taxa de lucro em dólar no nosso mercado de 15,05%. Renato, mas da onde que você pegou isso? Bom, a gente calculou aqui para vocês, pessoal, sobre as entradas do fluxo externo. Quando eles começaram a tomar o nosso mercado, o nosso Ibovespa em dólares estava em 17.610, justamente fechamento do dia 24 de setembro. O fechamento do nosso Ibovespa no pregão dessa sexta-feira, dia 11, foi 22.714 dólares. Dá uma olhada então que houve uma valorização do Ibovespa em dólares e o preço médio deles para o nosso mercado está em 19.742 dólares. Então, eles têm aí uma taxa de lucro de 15,5%. Então, se a gente pegar essa movimentação deles, transformar em reais, dá 44 bilhões e 200 milhões. Com a movimentação de lucro por parte deles na moeda americana, eles já estão negociando com uma projeção de 50 bilhões de reais de movimentação financeira em real. Aí, caso eles quisessem amanhã, segunda-feira, retirar esse montante do nosso mercado, eles não teriam que comprar dólar, pessoal. Eles comprariam o dólar a 5,07, com lucro de 22%. Por quê? 15% foi de negociação do nosso mercado, mais a variação cambial do médio que eles têm de entrada do nosso mercado, que foi 5,37, para o médio de negociação de saída, que seria 5,07. Então, 22% de lucro pelo investidor estrangeiro. Isso equivale, pessoal, a 1 bilhão e 800 milhões de reais de lucro pelo investidor estrangeiro no nosso mercado em pouco mais de 2 meses e meio. É isso que a gente demonstra para vocês aqui no conteúdo do canal. Se a gente for pegar, inclusive, em reais, no pregão do dia 24 de setembro, o mercado fechou Ibovespa 97.012 pontos. Eles estão com o médio do nosso Ibovespa em 105.900. E a gente fechou o pregão dessa sexta-feira 115.128. Então,
essa movimentação aqui que a gente está demonstrando para vocês, a gente vai ficar muito atento em relação ao fluxo externo, porque tem muita gente falando, olha, investidor estrangeiro chegou, mas ele pode sair. Investidor estrangeiro está chegando só para uma movimentação mais de especulação e depois sair do mercado. Pessoal, ok, só sei que aqui no nosso conteúdo a gente segue cada passo do investidor estrangeiro, te dá informação de altíssima qualidade em relação ao fluxo deles. E olha aqui que a gente vai comentar com vocês nesse quadro aqui no conteúdo do canal, inclusive outro quadro novo aqui no nosso conteúdo. Pessoal, a gente tem aqui a movimentação desde 2010 a 2020. Se vocês olharem aqui, eu tenho a cotação de fechamento anual do Ibovespa em dólares nesses 10 anos. Olha essa linha verde que foi o fluxo oficial do investidor estrangeiro. Olha quanto que eles compraram na nossa bolsa, com a nossa bolsa em dólares derretendo. Começaram a comprar com maior ênfase no nosso mercado quando a nossa bolsa estava em 29 mil dólares em 2012, depois 2013 fechou a 21.900 dólares, depois a 18 em 2014, depois a 11 mil dólares em 2015. E olha que eles já tinham comprado 2/3 da movimentação deles no nosso mercado. Quando chegou 2016, continuaram a comprar, 2017 continuaram a comprar e começaram a sair no nosso mercado em 2018, quando a bolsa estava batendo 22.600 dólares. E eles compraram a nossa bolsa com médio de 18.675 dólares. Se você pegar aqui, ó, eu coloquei inclusive uma reta horizontal, quando chegou no dia 15 de janeiro desse ano, eles zeraram todas as compras desde 2011 no nosso mercado, pessoal. No dia 15 de janeiro desse ano. Quanto que estava nosso Ibovespa em dólares, pessoal? 27.881 pontos. Então, eles tiveram uma projeção de lucro em dólar de 49,30%. Nesse momento, lembra que a gente comentou? Eles estão com preço médio de compra para o nosso mercado 19.742. E o preço atual, com a movimentação até o dia 10, na quinta-feira, o Ibovespa estava cotado em dólares 22.640. Então, eles estão com uma projeção de lucro de 14,68. Eu não computei aqui a informação do pregão de sexta. Beleza? Então, dá uma olhada que quando eles saíram na primeira leva, eles saíram com lucro de quase 50%. Demorou praticamente quantos anos, pessoal? Compraram aqui de 2012 a 2017 por 5 anos consecutivos, depois desceram a lenha para o nosso mercado. Se a gente for então ter um comportamento parecido por parte deles, nesse momento eles estão lucrando 14%. Tem muita lenha para queimar pelo investidor estrangeiro, já que eles têm uma ponta compradora de quantos bilhões, pessoal? 8 bilhões de dólares, 8 bilhões e 200. Se vocês olharem na movimentação que o nosso mercado caiu e eles estavam vendendo a rodo os ativos do Ibovespa no nosso mercado à vista, essa ponta vendedora aqui, ela equivaleu a 24 bilhões de dólares de vendas. Então, o que eles já recompraram, pessoal? Praticamente 1/3 da movimentação vendedora do nosso Ibovespa. Inclusive, a gente percebe isso daqui. 45 bilhões no mercado em reais, 8 bilhões no mercado em dólares. E a ponta vendedora de 24 já pegaram 1/3, o que eles demoraram 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio para vender, pouco mais de 2 meses e meio, 1/3 eles já recompraram no nosso mercado e ajudaram a impulsionar a nossa bolsa de 93 a 115 mil pontos. 22 mil pontos calçados pela movimentação do fluxo externo. Então, a gente segue atento nessas movimentações e esses parâmetros que a gente comentou com vocês. Bom, depois da avalanche que a gente teve no nosso mercado em relação ao fluxo na semana passada, pessoal, nessa semana voltaram a ter uma ponta compradora. Lembra que a gente comentou, inclusive no nosso overview de quarta-feira, que eles estavam com mais ativos de ponta vendedora e compradora e o net estava vendedor? Quando chegou na quinta-feira, a gente fez inclusive o nosso giro do mercado, eles compraram a rodo o nosso mercado. Então, ajudando ao fechamento da semana com uma posição de saldo positivo para o nosso mercado, 320 milhões. No mercado futuro, lembra que eles tinham vendido quase 1 bilhão na semana anterior. Nessa semana fizeram uma feirinha, quase 100 milhões de ponta compradora. E aqui embaixo no dólar, o dólar mais uma semana de queda. Dólar comercial fechou 5,04. Dá uma olhada aqui, pessoal.
72 milhões de ponta compradora pelas corretoras estrangeiras. Muito atento. Fizeram toda a movimentação de queda, colocaram um caminhão de lucro no bolso, agora está armando uma casinha nessa movimentação do dólar, porque a gente pode ter um repique aí para a moeda americana. Bom, e se a gente olhar aqui embaixo, os principais mercados pelo mundo, a gente teve aí uma semana corretiva pelo mundo, pessoal. A gente subiu e o mundo estava caindo. Lembra que a gente comentou sempre com vocês? Pessoal, quando lá cai, a gente costuma cair mais. Quando lá sobe, a gente costuma subir mais. Só que nessa semana, lá fora caiu e a gente aqui subiu. E aqui do lado, normalmente quando lá cai, aqui tem pressão de venda. Só que nessa semana as corretoras estrangeiras fizeram o quê? Ponta compradora. Então compraram no mercado à vista, compraram no mercado futuro, que é fluxo de curto prazo, porque tem vencimento, e talvez aqui esteja a resposta dessa valorização para o nosso mercado, além do fluxo oficial estrangeiro, tá entrando uma avalanche dentro do nosso mercado. Eu vou comentar com vocês que é o seguinte, pessoal, olha em relação aos índices. A gente teve o nosso setor de materiais básicos, a nossa teteia, né, pessoal? R$1 bilhão de ponta compradora nessa semana. Dá uma olhada aqui no setor elétrico. Setor elétrico, 33 milhões de ponta compradora, pessoal. Olha aqui na outra ponta o setor de consumo. Consumo está sofrendo aí recentemente 0,74. Eles tiveram o quê? O maior volume vendedor no setor de consumo durante essa semana. A gente já está comentando com vocês aqui já há algumas semanas no conteúdo do canal que o setor de consumo voltou a ficar fraco. Por quê? Foi o setor que liderou a ponta de valorização do nosso mercado boa parte do ano. Então nesse momento, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando um belíssimo lucro no bolso em alguns ativos do setor de consumo e automaticamente isso ajuda a travar a movimentação do setor, e aqui a gente percebe na desvalorização de quase 1% durante essa semana. Olha aqui os BDRs, pessoal. Uma ponta vendedora muito pujante, assim como na semana passada a gente está tendo aí uma valorização do real, isso também ajuda na desvalorização de alguns BDRs, e eles estão aproveitando também para fazer uma ponta vendedora, o BDRX aí caindo quase 2% na semana, e aqui também o nosso IFIX caindo quase 1% na semana dentro do nosso mercado. Vou colocar aqui para vocês, primeiro, a movimentação do ranking antes da gente passar para todos os ativos do Ibovespa, porque é o seguinte, pessoal, bem interessante a gente passar para vocês essa visão mais longa. Ah, Renato, eu quero saber quando que está mais forte, qual o índice que está mais fraco em relação ao nosso mercado. E por aqui, pessoal, a gente consegue exatamente dar essa noção para vocês. Justamente porque, olha o setor de utilidade pública, pessoal, subiu 3 posições. Era o 7º de melhor performance anual, agora já é o 4º. Quem que está perdendo força? Setor de consumo, que era o 4º, agora passou a ser 6º colocado na base anual. E aqui a gente tem a movimentação do setor de fundo imobiliário, o IFIX, aqui caindo uma posição, descendo para 12º, pessoal. A gente está percebendo que o IFIX está tendo uma correção muito mais expressiva. Quem sabe talvez isso esteja ligado de aumento na taxa de juros pelo BC, justamente pelo fato deles terem estancado o movimento de juros, e essa movimentação, inclusive dos juros, estancando queda, isso ajuda o quê? Setor financeiro. Banco vive também de juros, pessoal. Então, está ajudando nessa valorização do setor bancário aqui, do índice financeiro dentro do nosso mercado. Então, vamos voltar para lá, justamente para vocês pegarem exatamente as movimentações da semana, porque essa movimentação vendedoras por parte deles, o grau de eficiência dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucro em 17 deles com o Ibovespa, com a 6ª melhor performance. 23 milhões de projeção de lucro. A gente tem aqui o nosso quadro evolutivo, justamente para demonstrar para vocês. Todas as semanas a gente está fazendo com vocês aqui esse nosso quadro evolutivo, para que você que esteja chegando agora saiba o quão eficiente é o fluxo pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, porque aqui no nosso canal a gente atua por 2 frentes. A gente sempre fica de olho no fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, eu inclusive já falei sobre a dinâmica da nossa estrutura do canal. Dá uma conferida que você vai entender como é que funciona. Bom, então, se a gente verificar aqui, retomamos aqui a normalidade. Lembrando que na semana passada fizeram uma venda monstra no nosso mercado, encerraram a semana com uma projeção de prejuízo de 31 e nessa semana retomaram com 23 de projeção de lucro. Se a gente voltar lá para poder comentar com vocês, em relação aos ativos do Ibovespa, a gente teve o Ibovespa com a maior valorização em qual ativo, pessoal? Aqui a gente tem aqui
o ativo da CSN, 8,20% de valorização, seguido pelas ações de CEMIG, seguido depois pelas ações do Banco do Brasil. Inclusive o Banco do Brasil era o mais atrasado dos 3 bancos na movimentação dos últimos 3 meses, depois dá uma olhada. Não participaram de CSN porque eles têm um fluxo muito pujante do ativo, eles estão aproveitando nesse final do ano para que gradativamente sai um pouquinho, está largando com um ativo que está estourando dentro do nosso mercado. Na outra ponta a gente teve aqui as ações de Rumo, Raio 3, caindo quase 10%, lembrando que na semana passada o ativo tinha feito uma alta mais expressiva aí e eles não tinham participado do movimento. E é o que eu falo com vocês, pessoal, muito atento nas movimentações que eles fazem no nosso mercado. E aqui, ó, eu deixei até marcado, pessoal, vale 1 bilhão de ponta compradora nessa semana e vale 3,51. Vale, faz parte de qual setor, pessoal? Setor de materiais básicos. Exatamente esse aqui, ó, linha amarela. Índice de materiais básicos, ó, uma ponta corretiva na semana passada e nessa semana retomaram ponta compradora, assim como retomaram ponta compradora para os ativos do Ibovespa. Agora, eu quero só fazer um alerta aqui, pessoal. Olha o índice de consumo que a gente estava falando, que é essa linha rosa, tá vendo? Já tem umas 4 semanas que eles não estão colaborando com a movimentação do índice de consumo. Estão colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Então, o setor de consumo está aí um pouco mais pesado recentemente. Dá uma olhada que a gente tem aqui o nosso carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale. O nosso Ibov subiu. Mas se a gente pegar o carbono eficiente, ou seja, os nossos ativos do Ibovespa sem vale, tem uma movimentação levemente descendente e aqui também no índice financeiro levemente descendente. Por quê? A gente percebe que as ações de Itaú e Banco Bradesco, eles estão aproveitando para colocar um belíssimo lucro no bolso das compras recentes dentro do nosso mercado. Então, dá uma olhada, pessoal. A gente tem aqui as ações do Banco do Brasil, maior ponta compradora por parte deles, quase 7 de alta. As ações de Itaú, venda. As ações de Bradesco, venda. Tá vendo, pessoal? As ações de Multiplan e também Iguatemi, que o setor de administração de shopping centers, que eles recentemente compraram a roda, aproveitaram para quê? Bolso. Para as ações de BPAC, semana passada ajudaram a empurrar, o ativo subiu. Nessa semana ajudaram a cair, colocando um belíssimo lucro no bolso e foi o único ativo do setor financeiro que terminou a semana com desvalorização. Se a gente partir aqui para o setor de consumo, pessoal, Ambev, dá uma olhada quantas semanas que eles estão tomando Ambev aqui no nosso conteúdo do canal, já há várias semanas. Nessa semana o ativo explodiu, eles aproveitaram para bolso. Nessa semana também, movimentação vendedora para as ações de Cyrela. E Cyrela, pessoal, recentemente eles estão fazendo o quê? Uma ponta compradora. Inclusive, se vocês observarem em relação ao nosso conteúdo, na semana passada eles já estavam colocando alguma coisa no bolso e nessa semana de novo. Então, bem atento em relação a essa movimentação. Já a ação de CVC, vamos ficar atento, porque eles estão, uma semana toma, uma semana bate, uma semana toma, uma semana bate, mas deram uma estancada de ponta vendedora depois de um upside bem expressivo nas ações da companhia no mês de novembro dentro do nosso mercado. Bom, e aqui ó, a gente pode perceber que o maior volume comprador foram as ações de quê, pessoal? De B2W. E a gente percebeu que B2W ainda não andou diante da movimentação da avalanche compradora do fluxo externo que iniciou aí no final de setembro. Inclusive, um dos ativos do setor de consumo que ainda não andou. Beleza? Muito atento em relação a isso. A gente tem também no setor de consumo ativos ainda que não andaram, pessoal. A gente tem as ações de Carrefour, a gente tem as ações de M. Dias Branco, a gente tem as ações de Pardini, que tem fluxo comprador pelas corretoras estrangeiras e ainda não andaram em relação ao setor de consumo aqui no nosso mercado. Aqui embaixo, no setor de materiais básicos, é chovendo molhado, pessoal. Vale a teteia aí do nosso mercado. BRAP também, movimentação de alta e eles retomando essa ponta compradora recentemente. Eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora em BRAP. Lembrando, né, pessoal, se vocês olharem, BRAP no ano sobe muito mais do que Vale. Inclusive, se você quiser um ativo mais forte do que Vale, vai em BRAP. Justamente para que vocês percebam exatamente o quanto mais forte é BRAP em relação às ações de Vale. CSN, o que a gente comentou, estavam colocando um belíssimo lucro no bolso e também nessa semana aproveitaram para colocar no bolso as ações de Uzi Minas. Já que recentemente Klabin, Suzano e Braskem, eles estão o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora. Pena que na semana passada eles tinham feito uma ponta compradora de Braskem mais pujante, o ativo já tinha caído 5% no nosso mercado. Nessa semana eles fizeram uma leve venda e o ativo ainda continuou caindo, caiu quase 3% de
movimentação do preço no setor de materiais básicos. Bom, aqui no setor de óleo e gás e biocombustível, a gente teve aqui as ações de BR Distribuidora, numa ponta compradora por parte deles. Eles não tinham aproveitado na movimentação de alta da semana passada. Esse ativo nessa semana ficou bem próximo do 0 a 0 e eles começaram um ambiente comprador nesse ativo. A gente segue muito atento nessa movimentação. Outro ativo que a gente tem há algumas semanas, a gente tem percebido, são as ações de Ultrapar, pessoal. Nessa semana resolveram colocar o quê? Lucro no bolso, assim como na semana passada, sendo que eles têm um fluxo recente muito pujante nas ações da companhia, então eles estão aproveitando essa alta recente para poder colocar lucro no bolso. Em relação às ações de Petrobras, nessa semana tomaram muito mais a ação ordinária, que é a teteia deles, inclusive a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal. Busca por quê? Por segurança. Se a gente for olhar aqui no setor de serviços públicos, olha a nossa teteia, pessoal, CEMIG, mais de 8% de movimentação de alta no nosso mercado. Inclusive, tinha sido o ativo que na semana passada foi a maior ponta compradora pelas corretoras estrangeiras. O ativo tinha dado quase 2%. Nessa semana, mais 8% de valorização. E na semana passada, a gente tinha as ações de Taesa com uma desvalorização e eles numa ponta vendedora. E nessa semana, segundo maior volume e o ativo correspondendo com quase 4% de valorização. Aqui no setor industrial, sentaram a mamona em todo mundo, deram refresco só com a VEG, que ele já vem sentando a mamona na ponta vendedora há muito tempo. Nenhuma novidade, eles realmente colocaram o quê? Um caminhão de lucro no bolso, principalmente aqui as ações de Azul, as ações de Gol, e aqui a gente tem a movimentação nesse momento em relação às suas respectivas carteiras. Aqui no setor de saúde, a gente teve na semana passada, pessoal, as ações de Rap Vida com quase 7 de alta. E eles o quê? Atacaram numa ponta compradora. Nessa semana, pessoal, o que aconteceu? Eles aproveitaram para quê? Bolso, o ativo terminou a semana com uma queda de 1%, eles aproveitaram para colocar lucro no bolso, sendo que as ações aí de Qualicorp, que teve a maior desvalorização dentro do nosso setor, na semana passada eles estavam com uma ponta compradora, o ativo subiu quase 4%, nessa semana aproveitaram para colocar bolso, o ativo caindo quase 2,5%. Se a gente for olhar aqui, os ativos do setor de TI, a gente tem aqui também, junto com telecomunicações, as ações de TIM, que na semana passada tinha subido quase 2%, eles não participaram do movimento e nessa semana da mesma forma. Muito atento, pessoal, porque as ações de Vivo terminaram a semana com uma queda de 2,08% e eles aproveitaram para fazer uma feirinha, assim como as ações de TOTS, outro ativo que ainda não andou em relação a essa retomada do fluxo externo, em relação à movimentação de final do mês de setembro, outubro, novembro e esse início de dezembro. A gente segue muito atento dentro dessa informação. Lembrando, né, pessoal, aqui o nosso conteúdo, pessoal, ele é meramente informativo. A gente não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Por isso que eu falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre opinião própria, com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Você nunca faça um aporte, seja para trade, seja para investimento, sem antes calcular o tamanho da sua perna, para ver se você tem realmente know-how para aguentar aquele tamanho de perna e, se for necessário, diminui o tamanho da mão, justamente porque, se der errado, você não vai deixar de dormir por conta desse tipo de informação no nosso mercado, beleza? Vou comentar aqui agora com vocês sobre o mercado futuro. Bom, o que a gente tinha falado com vocês lá no início do vídeo, pessoal? Que a movimentação deles por parte do dólar, olha o que eles estão fazendo aí no nosso mercado. Estão começando a armar uma casinha. Por quê? Movimentação do dólar está derretendo nesse contrato. E eles estavam vendidos, já aproveitaram para fazer o quê? Inverteram já a mão. Olha, tudo que eles estavam vendidos, já colocaram um belíssimo lucro no bolso. E a movimentação do dólar que encerrou aí a semana, o dólar futuro 5,070,5, aqui eles já viraram uma ponta compradora de 32 milhões de reais. Vamos muito atento nessa movimentação. G21, que termina em fevereiro, então a gente vai ter liquidez somente no pregão de segunda e terça-feira. E como a gente tinha comentado com vocês, estavam administrando posição e nessa semana uma ponta compradora, corroborando aqui com a movimentação de valorização para o nosso mercado em relação aos contratos do índice futuro. Bom, então pessoal, dessa forma a gente deixa vocês muito antenados em relação ao fluxo externo
dentro do nosso mercado. Não à toa que a gente tem aqui exatamente esse gráfico evolutivo do nosso Ibovespa para que você fique atento na movimentação do fluxo externo. E se você for inscrito aqui no nosso conteúdo, ativando aí o sininho de notificação para que você seja avisado em relação aos nossos conteúdos, a gente vai seguindo sempre. E é interessante demais a gente perceber que vocês têm um conteúdo gratuito na internet que vasculha a todo instante a movimentação do fluxo externo dentro do nosso mercado, que é isso que a gente tem o maior prazer de falar com vocês e a gente consegue aproveitar a movimentação dos grandes fundos globais em relação às nossas posições. E eu desejo assim um excelente finalzinho de domingo para vocês. Vamos com tudo nessa última semana cheia do mês de dezembro do ano de 2020, um ano extremamente conturbado. Quem diria, a gente está fechando aqui o ano bem próximo do nosso patamar de fechamento de 2019, isso graças à recente movimentação de avalanche de fluxo externo entrando em relação ao nosso mercado. Espalhe esse vídeo para as pessoas que você conheça, compartilhe esse nosso conteúdo e não esqueça de prestigiar uma pessoa que faz com que o investidor, pessoa física, fique sempre atento na movimentação dos grandes fundos globais em relação aos nossos setores e também em relação aos nossos ativos. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!